Este é um conjunto de instruções para você conversar com o diabo. Qualquer um com maturidade ou inteligência suficiente sabe que é uma proposição imbecil para se fazer e que terá resultados completamente desagradáveis. Honestamente, seria mais inteligente publicar o seu número de cartão de crédito no Facebook ou tentar seguir uma carreira de domador de crocodilo. Mesmo assim, isso não vai impedi-lo, não é? Histórias como essa têm o objetivo de te entreter, não de te educá-lo, correto? Você só irá acreditar se estiver interessado em obter algo do diabo. Tecnicamente, se você fizer tudo certo, há uma boa chance de você sair impune desse jogo. Isso me leva a um ponto de esclarecimento que devo fazer. Este não é um manual para fazer qualquer tipo de barganha faustiana. Você sabe, aquele negócio de vender a alma ao diabo. Se você fizer essa proposta durante a conversa, ele irá recusar. Sua alma não tem nada de especial. Se você quer vender sua alma em troca de algo, significa que você não é capaz de conseguir as coisas sozinho. Por que ele iria querer uma alma fracassada? Eu não vou soletrar o quão perigoso isso é, mas se você estiver disposto a assumir as consequências, você pode tentar. Mas certamente isso só irá impedir vocês dois de conversarem. Isso levanta uma questão importante de por que exatamente você gostaria de falar com o diabo. Alguns de vocês querem apenas realmente ter uma conversa com alguma entidade oculta extremamente perigosa, mas para o bem da raça humana, espero que a maioria de vocês não seja tão estúpido. Mas a resposta é curta. Ele sabe das coisas. Coisas que alguns de vocês podem ter um profundo interesse em descobrir. Quero dizer, ele não é onisciente ou coisa do tipo. Resumindo, ele não é Deus. Mas ele definitivamente tem uma vantagem sobrenatural sobre o conhecimento que qualquer ser humano poderia obter. Por exemplo, ele provavelmente não seria capaz de dizer quando acontecerá a próxima guerra mundial, mas ele poderia dizer quais serão os próximos números sorteados na loteria da Mega Sena, ou dizer uma condição não diagnosticada que aflige algum ente querido. Claro que ele não vai sair por aí dando os números vencedores da loteria para quem pede. Ele não vai confiar a qualquer um uma informação de grande poder. Lembre-se que ele é o pai das mentiras. No entanto, se você estiver realmente determinado a encontrar algo que você já esgotou todas as outras opções, há uma maneira de tentar obter as informações precisas desse cara. Você sabe, com tantos vilões urbanos na cultura popular, o diabo tem uma propensão para jogos de azar. É claro que a razão pela qual ele gosta tanto deles é que quase sempre ele vence. A menos que aconteça como um violinista chamado Johnny ou um político inglês representado por Daniel Webster. Mas se você está determinado o suficiente para querer enfrentar os riscos e as infinitas probabilidades, há um certo jogo que os dois poderiam jogar para tentar ganhar a informação que você precisa. Eu vou explicar tudo o que sei para você. Vamos começar com uma descrição do processo de convocação, em seguida explicar as regras do jogo, algumas dicas de como jogar e finalmente, é claro, a ladainha inevitável da merda arcana que pode dar errado. Para contatar seu parceiro de conversa, você vai precisar ir a uma igreja à meia-noite. Não importa o tipo de igreja, grande ou pequena, velha ou nova, liberal ou conservadora, desde que você tenha certeza que esteja vazia. A última coisa que queremos é algum pregador assistindo você conversando com o diabo. Esse processo pode ser feito na verdade em qualquer lugar, mas depois explicarei o porquê de fazer na igreja é a melhor opção. Isso também pode ser feito em qualquer dia, mas funcionará melhor em um dia de lua nova ou lua cheia, ou sexta-feira 13 ou dia das bruxas. A data não é tão importante, desde que você não seja tão estúpido de tentar fazer em uma data santa, como o Natal, por exemplo. Diferente da data, a hora é muito importante. Você não tem que começar ou terminar o seu ritual exatamente à meia-noite, mas como uma regra geral, é bom começar a preparar as coisas uns 10 ou 15 minutos depois. Se você for fazer em alguma casa de Deus, lembre-se de certificar-se de que não haja ninguém no local, e por via das dúvidas, tranque todos os acessos. Queremos o local vazio, entendeu? Naturalmente, existem alguns itens que você irá precisar levar e certas coisas que você não poderá trazer. Para esse ritual, você irá precisar de
uma lata cheia de sal. Você não vai precisar usar tudo isso, mas é sempre melhor ter mais do que precisa do que menos. 7 velas, vermelhas ou brancas de preferência. Algo para acender as velas. Sério, você ficaria surpresa como tantas pessoas esquecem disso. Em nenhum ritual oculto as velas se acendem sozinhas. Um comprimento de corda vermelha, cordas, fios ou segmentos. Um espelho grande, tipo desses de portas de guarda-roupas. Nas igrejas, normalmente tem algum tipo de espelho no altar, mas por via das dúvidas, leve o seu próprio. Se achar necessário, você pode trazer ferramentas para garantir sua entrada na igreja, como alicate, martelo, chave de fenda, mas quando conseguir entrar, deixe do lado de fora da igreja. Você não terá permissão para trazer quaisquer dispositivos eletrônicos ou de cronometragem. Isso inclui celulares, smartphones, tablets, MP3, PDAs, calculadoras, relógio de pulso, relógio de bolso, temporizadores de cozinha, relógio de areia, etc, etc, etc. Sério, não ouse. Se você for uma daquelas pessoas que tem algum dispositivo no cérebro ou no coração ou algum dispositivo de audição, não se preocupe, você pode trazer essas coisas com você para a igreja. Se você trouxe uma lanterna, útil para encontrar seu caminho de volta sem atrair a atenção indesejada, deixe do lado de fora também. Nenhum equipamento eletrônico. Além disso, não traga qualquer tipo de parafernália religiosa para protegê-lo. Se você estiver usando qualquer tipo de símbolo sagrado, o diabo vai simplesmente se recusar a aparecer. Não se preocupe, você não está totalmente desprotegido. Lembra que eu falei que a igreja é a melhor opção? Pois bem, ela é a única coisa que poderá te proteger. Se você quiser correr o risco de ser deixado desamparado à mercê do diabo a fim de testar essa teoria, sinta-se livre para experimentar. No entanto, para qualquer pessoa sem um desejo de morte psicótica, eu recomendo seguir o ritual da seguinte forma. Uma vez que você tem certeza que você tem todos os itens com você, faça seu caminho para a igreja e encontre o lugar para a configuração. Isso pode ser feito em qualquer lugar do santuário, como na cozinha, almoxerifado ou até mesmo no banheiro, contanto que tenha uma quantidade suficiente de espaço aberto e certo de não ser incomodado. Configure primeiramente o espelho. Este é o lugar onde o diabo vai aparecer quando você convocá-lo. Primeiro, coloque o espelho de pé dentro de um círculo interrupto de sal. Se o espelho estiver fixo em uma parede ou porta, faça um semicírculo em torno dele, uma vez certificando-se de que o sal toca na parede em ambas as extremidades. Em seguida, enrole a corda vermelha ao redor do espelho várias vezes. A cor vermelha é um símbolo de proteção no folclore de muitas culturas e religiões. É também por isso que velas vermelhas são uma boa ideia. Falando das velas, configure-as do lado de fora do círculo ou semicírculo de sal, espaçadas em intervalos relativamente iguais. Você não precisará usar uma fita métrica para tornar o espaço perfeito, mas pelo menos tente parecer de que foi feito com alguém com idade suficiente. Acenda as velas em sentido horário, tomando cuidado para não fazer alguma abertura com o sal. Se você quebrar o círculo, você vai ter que começar tudo de novo. Depois de todas as velas acesas e queimando fortemente, as alas de proteção estão completas. Agora, você está pronto para avançar para a convocação real. Primeiramente, você deve chamar a atenção do diabo e demonstrar sua determinação através de algum tipo de sacrilégio no espaço sagrado. Colocar um crucifixo ou cruz de cabeça para baixo é bastante convencional, mas não é a única opção. Por exemplo, eu sei de um garoto que apenas rabiscou uma detestável pintura de Jesus pendurado em uma sala da igreja dominical. Depois que fizer essa ofensa, feche as portas e desligue todas as luzes para que o espaço seja apenas iluminado pelas velas. Olhe no espelho profundamente dentro dele, concentrando-se no resultado desejado. Falar com o diabo. Não precisa fazer encantamentos ou recitar versos no latim. Basta olhar no espelho e desejar profundamente que o diabo apareça. Depois de alguns momentos pensando nisso, quando se sentir pronto, feche os olhos e conte até 10. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Em seguida, abra os olhos. Se tudo tiver ocorrido corretamente, você não estará mais vendo seu próprio reflexo. Você estará olhando para o diabo, ou pelo menos, olhando para a forma que ele decidiu aparecer para você. Certamente ele não é vermelho, com chifres ou pernas de bode. Não. Ele usará a sua imagem. A única coisa realmente assustadora serão seus olhos. Não importe quanto ele tente, ele não consegue esconder o ardente brilho sinistro e profundo dentro de si. A diversão maléfica e a fome, como os olhos de uma aranha contemplando uma mosca lutando em sua teia. São os olhos cheios de confiança e sem piedade. Não olhe para ele muito profundamente, ou você vai começar a sentir-se impotente e paralisado de medo que irá perder a sua esperança e vontade de viver. Provavelmente você estará ali, parado e olhando para ele em choque por alguns momentos, desejando que o ritual tenha falhado. Então, ele vai iniciar a conversa, perguntando o que você deseja com ele. Se você tiver juízo suficiente para encadear uma frase coerente, você deve responder algo como: eu gostaria de desafiá-lo em um jogo de perguntas e respostas. Mesmo que as palavras não saiam exatamente desse jeito, ele saberá o que você quer dizer e vai acertar seu pedido com um sorriso largo, como um predador confiante que tem sua presa. Ele joga esse jogo há muito tempo. Você sabe, ele é bom nisso. A maioria dos seres humanos, por outro lado, são muito ruins para ele. Isso lhe dará a chance de, no mínimo, ele mexer na sua mente e no máximo ele vai... Bem, vamos deixar isso para o final, quando eu explicar sobre a ladainha de merda que pode dar errado. Você vai ter que jogar com inteligência para evitar justificar suas expectativas. As regras gerais do jogo são muito simples, apenas com algumas ressalvas que podem tornar as coisas complicadas. Ele vai começar fazendo-lhe uma pergunta. Pode ser qualquer coisa a partir de um pedaço de trivia obscura, de um enigma ou uma questão que qualquer criança do primário saberia responder. Não se preocupe, você não vai cair nas profundezas do inferno se responder algo errado. Na verdade, ele ao menos vai dizer se você respondeu certo ou não. Depois que você responder a pergunta dele, você pode fazer uma pergunta em troca. É aqui que as consequências de sua resposta anterior têm efeito. Se você respondeu a última pergunta corretamente, ele vai responder sua pergunta da forma mais honesta e precisa, da forma que fique muito claro na sua mente. No entanto, se você respondeu ele de forma incorreta, ele está livre para mentir para você da forma que lhe for conveniente. Se você perguntou algo que é melhor que você não saiba, talvez ele diga a verdade para brincar com sua mente. O mais provável é que ele vai te alimentar de mentiras prejudiciais. De qualquer maneira, depois que ele responder, ele fará outra pergunta, e o processo irá se repetir outra e outra vez, até que você decida terminar. Agora, você deve estar pensando que é bastante fácil obter as informações precisas. Tudo que você tem que fazer é esperar uma pergunta que você possa responder corretamente e em seguida aproveitar a oportunidade para lhe perguntar o que você realmente quer saber, ignorando tudo que ele já te disse. Bem, não é tão simples. O diabo nunca lhe fará uma pergunta fácil, que você possa estar completamente certo da resposta. Ele pode lhe fazer uma pergunta que você tem um conhecimento vago, que você acha que talvez saiba a resposta. Mas não seja tão confiante. Vai forçá-lo a adivinhar a resposta e ficar obcecado sobre a próxima pergunta que você deve fazer, sem saber se pode ou não confiar na resposta que ele te der. Talvez você pense que o que ele disse foi uma mentira, então você será eternamente consumido pela dúvida. Talvez ele não consiga te convencer totalmente que você mesmo esteja errado, ou talvez você vai ter que fazer uma escolha enorme com base nas informações que ele te deu e ser eternamente atormentado pelo medo e indecisão que você percebe em seu destino.
Você nunca vai se lembrar das perguntas exatas que o diabo te fez, porque depois você poderia ir para casa e certificar se respondeu certo ou errado e saber onde ele mentiu. Ou talvez, em vez de testar seu conhecimento, ele vai lhe pedir algo pessoal, algo que você mente para si mesmo. Ele te conhece mais do que você acha. Você vai responder para ele pensando estar dizendo a verdade. Não, eu não magoaria minha irmã. Sim, eu devolveria a carteira para seu dono. Como eu disse, ele conhece melhor do que você mesmo. Ele saberá melhor do que você quando está mentindo. Ele vai mentir para você em troca. E você vai acreditar nele. Você vai acreditar nele até que você não seja mais capaz de enganar a si mesmo. E aí, já pode ser tarde demais. Ou talvez ele não vai lhe dar uma única chance de uma resposta precisa. Talvez ele faça uma série de perguntas impossíveis, tornando ainda mais frustrado e desanimado, sabendo que nunca será capaz de forçá-lo a dizer as verdades. Perguntas como: qual era a altura exata do Monte Everest em centímetros do ano de 1666? Ou qual a velocidade máxima que uma andorinha albina já chegou? Há um par de maneiras de estratégias particulares para desviar dessas perguntas. No entanto, as regras e linhas de ação que tornam o jogo mais interessante. Embora, com toda a honestidade, ele provavelmente quer que você tente uma dessas opções de qualquer maneira. A primeira opção é para você fazer um enigma em vez de uma pergunta. Se você de alguma forma consegue desafiá-lo, ele responde o enigma errado ou desiste. Ele vai ser obrigado a dar-lhe uma resposta verdadeira para a próxima pergunta. Se ele responder o enigma corretamente, mais uma vez, não se preocupe, ele não vai te atacar ou arrastá-lo para o inferno. O que vai acontecer é que ele vai ter um passe, o que lhe permite pular uma resposta que ele seria obrigado a responder com sinceridade. Honestamente, se ele recebe um passe, assim como você, pode simplesmente desistir e sair do jogo ali. É quase impossível determinar quando ele está dizendo a verdade, mesmo sob as melhores condições. Não há nenhuma maneira. Esqueça. A segunda opção que ele quer é que você realize um desafio que ele propor. Se você aceitar, ele se compromete a responder sua próxima pergunta com sinceridade. Se você não aceitar, ele terá direito a outro passe. Agora, antes de surtar e rejeitar o desafio dele, saiba que ele não vai lhe pedir algo excessivamente ruim, como explodir 2 torres gêmeas, realizar um massacre numa sala de cinema ou incendiar uma boate. Como regra geral, ninguém está disposto a tirar a vida de outra pessoa para conseguir uma resposta. No entanto, seu desafio não será fácil. Será algo como enfrentar seu maior medo, cortar um relacionamento com alguém que você ame, se humilhar em público, enfim, todas essas coisas e muito mais que você não seria capaz de imaginar. Tudo isso faz parte de uma tabela. Se você estiver disposto a ir tão longe para colocar-se à disposição, então você terá sua resposta. No entanto, se ele consegue chegar a uma coisa que você sabe que não irá fazer, bem, em seguida, mais uma vez, você está livre para sair do jogo. Uma última coisa. Você não pode aceitar o desafio e depois desistir dele. Se você aceitar o desafio e depois não fazê-lo, bem, vamos apenas dizer que haverá consequências. Apenas mantenha sua promessa. Não importa o que seja. Confie em mim. É muito melhor assim. Finalmente, quando você obter a informação que precisa ou ter desistido, você pode terminar o ritual, simplesmente agradecendo ao diabo por aceitar seu pedido, curvando-se educadamente e dar-lhe adeus. A superfície do espelho irá tremer por um breve momento, e então você estará olhando para seu reflexo novamente. Somente quando você estiver certeza que está olhando para seus próprios olhos no espelho que você se afasta, acende as luzes e pode desfazer a bagunça. Agora, isso é importante. Mesmo que você não tenha obtido a informação desejada, você deve terminar a conversa antes de decorridos 66 minutos. Bem, suponho que tecnicamente você tenha 66 minutos e 6 segundos. Clichê, não é? Mas se você estiver levando isso a sério, você não terá levado qualquer relógio ou dispositivo de cronometragem. Você provavelmente está ferrado de qualquer maneira.
Acho que não preciso enfatizar o quanto o tempo é importante e que você não deve ultrapassar. Eu vou dizer a razão disso no final, mas espere, não avance até lá. Eu ainda tenho algumas dicas importantes sobre como jogar. Número 1. Tenha cuidado com o tipo de informação pessoal que você possa dizer a ele. Não tente falar sobre si mesmo, especialmente de suas emoções e problemas. Esse cara sabe a psicologia humana na palma da mão. Ele usaria isso para entrar em sua mente. É como falar com Hannibal Lecter. Se ele perguntar algo pessoal, não hesite em mentir. Tenha calma, haverá outras perguntas. Número 2. Ele poderá te distrair dizendo sobre a humanidade e coisas que surpreendem ele. Você pensará que ele quer dizer algo importante, mas ele só quer fazer com que o tempo corra. Não alongue suas respostas, nem tente explicar o motivo de suas respostas. Isso não é apenas um desperdício de tempo valioso, mas também uma excelente oportunidade de mexer com sua mente. Número 3. Se você optar por propor um enigma, use um que você mesmo criou. Tenha certeza que seu enigma jamais foi escrito em qualquer lugar, desde páginas de Hobbit até mesmo em seu próprio caderno. Dito isso, ele deve ser um enigma legítimo e coerente, uma resposta lógica de algum ângulo. Você não pode simplesmente perguntar algo como: o que é um pontinho azul e vermelho no mato? E depois, por alguma razão inexplicável, responder: uma Smurfette menstruada. Também não se pode fazer uma pergunta como: o que eu tenho em meus bolsos? Ele provavelmente sabe de qualquer maneira. Não existem regras rígidas e rápidas para determinar se o enigma faz sentido ou não. Mas se você é um ser humano razoável, por favor, pelo amor de porcaria, use o bom senso. Número 4. Se você optar por fazer o desafio, há uma pequena chance do diabo lhe pedir algo aparentemente fácil, como entregar uma carta ou rabiscar um número de telefone em alguma porta de banheiro público. Se ele te pedir algo assim, não aceite. Com certeza ele está promovendo algum tipo de plano sinistro, um responsável em arruinar muitas vidas e prejudicar muita gente. Talvez você não seja o tipo de pessoa que se importa em rabiscar um número de telefone de algum desconhecido, mas pelo menos esteja ciente do que está fazendo. Número 5. Por último, mas não menos importante, esteja muito consciente do tempo. Pode ser útil fazer uma prática de antemão para ter em mente quanto tempo é uma hora sem usar o relógio. O diabo provavelmente vai adiar e tentar discutir coisas fora do seu interesse, e quando estiver próximo do prazo de 66 minutos, ele vai começar a te distrair e mantê-lo entretido até que seja tarde demais. Ele vai te segurar, alimentando de falsas esperanças, te fazendo acreditar que vai lhe dar algo importante, mantendo o pensamento: só mais alguns minutos, eu estou quase lá. Não caia nessa. Não ultrapasse seu limite do tempo. Não importa o que ele te diga. Agora, você deve estar pensando que o jogo não é tão perigoso. Ameaças de danos psicológicos raramente parecem carregar o mesmo peso do que as ameaças de danos físicos, mesmo que os custos são muitas vezes tão grandes. Odeio estragar seu prazer, mas o jogo está longe de ser seguro. Há infinitas maneiras dele te ferir fisicamente manipulando sua mente, e é com as consequências que eu vou concluir. Em primeiro lugar, enquanto estiver falando com o diabo, não deixe de olhar para o espelho. Você vai ouvir barulhos atrás de você, sentir alguém te observando além dele, sentir alguém respirando em sua nuca, ver fantasmas sombrios se contorcendo nas profundezas dos espelhos. Um silêncio profundo sendo interrompido por um smack alto atrás da sua cabeça, dando o pior susto que você já teve. O diabo pode até desviar o olhar para trás de você, como se tivesse algo tão ruim que o rosto dele te convence com um terror em seu rosto. Tudo que você irá querer saber é o que ele está olhando, e você vai olhar para longe e perder a vista dele completamente, mesmo por um segundo, e quando você olhar de volta ao espelho, vai ver que ele saiu de lá. Bem, ele não foi embora. Ele estará do lado de fora do espelho, na sala, em sua verdadeira forma, com você.
Seu corpo será encontrado pela polícia na manhã seguinte com a pele branca, olhos de medo escorrendo um líquido negro de suas órbitas. A mesma coisa acontece se você quebrar qualquer proteção que você estabeleceu antes de começar o ritual, romper o círculo de sal, descontrair a corda vermelha ou derrubar uma das velas. Qualquer uma dessas coisas irá libertá-lo do espelho. Então, você será visto como algum viciado criativo que tentou brincar com coisas malignas. Ninguém sentirá sua falta. Outra coisa pode acontecer em qualquer ponto do jogo, provavelmente depois de uma longa série de perguntas impossíveis, onde o diabo lhe fará uma pergunta aparentemente simples. Qual o seu nome completo? Você irá pensar, uau, finalmente uma pergunta que eu posso responder certo, agora terei a resposta que tanto preciso. Não diga seu nome a ele. Os nomes têm mais valor do que você imagina. Embora o diabo, é claro, já sabe seu nome completo, é como um convite a um vampiro a entrar em sua casa. Seu nome é sinônimo profundamente próprio. Dando seu nome é como se estivesse entregando sua alma para ele. Se você for tolo o suficiente em cometer esse erro, todas as proteções terão sido em vão. Ele vai aproveitar sua oferta involuntária com alegria maliciosa e roubará sua alma, arrastando de volta para ele ao inferno. Pelo menos assim, a polícia vai encontrar um corpo inidentificável. Por último, mas não menos importante, há uma coisa que acontece com você se ultrapassar o limite do tempo. Esta é sem dúvida a pior coisa que poderia ocorrer. Você não vai pensar assim no começo. O diabo não vai lhe dar nenhuma indicação de que seu tempo excedeu e vai terminar o ritual como se nada tivesse dado errado. Talvez você vai ver um sorriso triunfante e desagradável em seu rosto, mas isso vai ser facilmente descartado com a sua imaginação. Você vai apagar as velas, reunir seus pertences e sair da sala, mas quando abrir a porta, você vai ver nada. Isso mesmo, nada. Apenas um vazio, branco, liso, se estendendo infinitivamente em todas as direções. Somente a sala que foi refletida no espelho vai existir. Aliás, se você voltar a encarar o espelho novamente, você vai poder pegar um último vislumbre de seu próprio reflexo. Como você já deve ter descoberto, você não está mais nesse plano de existência. Sua alma agora está presa no espelho e o diabo tomou a liberdade de possuir o seu corpo agora que você não está mais usando. Você pode gritar, bater no vidro, mas você nunca vai sair por sua própria conta e nenhum exorcista pode ajudá-lo. Mas não se preocupe, não é como estar no inferno, não é? Pelo menos, não necessariamente. Agora, você é apenas uma entidade de propriedades puramente mentais e, como tal, as barreiras do que é real e o que é imaginário foram completamente dissolvidos. Esse espaço vazio e branco pode ser preenchido com sua raiva, sua tristeza, seu medo de ficar preso. Essas emoções começam a se aglutinar, dando forma para sua mente. Se você não for imaginativo, as criaturas não serão terríveis. Você poderá ser capaz de infligir muito horror e dor. Com o tempo, você poderá ser capaz de ensinar a si mesmo a se livrar deles. No entanto, se seu espírito já é assombrado por monstros, sua mente criativa será distorcida. Bem, não há como dizer os horrores que estão a caminho. Com a fome de seu medo e sofrimento, eles se recusarão a ser banidos do seu mundo. E você só conseguirá gritar enquanto está preso em um loop infinito de dor e medo. Inútil dizer que se você é consumidor regular de sites como esse, você provavelmente já está muito fodido. Há apenas uma maneira de encontrar a libertação do espelho e ao mundo que você criou nele. Eles dizem que se você chamar o diabo mais uma vez e pedir-lhe para livrá-lo do espelho, ele estará disposto a levá-lo para fora. Por um pequeno preço, é claro. Quem sabe, talvez, se sua imaginação é poderosa o suficiente para criar um inferno pessoal que te deixa você implorando para a coisa ser real, esses talentos podem ser bem aproveitados. Há mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Além de tudo, até mesmo o próprio diabo não pode ser capaz de mexer com tantas mentes ao mesmo tempo. Alguém talentoso o ajuda e é sempre bem-vindo. Claro, a consequência de estar preso dentro do espelho é o que o diabo pode fazer o que quiser com o seu corpo sempre que ele quiser. Mas quando ele não estiver usando, seu corpo é dado como morto. Então, ele precisa que alguém assuma o controle dele quando não estiver usando. Começando a entender por que eu acho que essa é a pior consequência?
Claro que ele não vai tocar um dedo em nenhum ente querido. Em vez disso, ele vai fazer algo mais sutil, mais indioso, como deixar um pacote misterioso na parte perigosa da cidade, ou sussurrar 7 palavras no ouvido de uma jovem ruiva distraído esperando o trem às 10 da noite. Ou talvez ele vai aproveitar a influência que a pessoa tem para deixar mais pessoas interessadas nesse jogo de azar. Talvez ele precise atrair para sua rede de novos otários que gostem de desafios. Talvez ele mesmo grave um vídeo rápido em uma linguagem moderna em vez de algum texto em outra língua inescrutável. Poste na internet e vê quantas pessoas ficam interessadas. Talvez eu realmente não deveria ter ido lá. Mas se você chegou até aqui sem avançar nenhuma parte, você não vai tentar jogar esse jogo, não é, caro ouvinte? Tenho certeza que há uma abundância de incrédulos aventureiros entre vós com questões candescentes que gostariam de obter as respostas. E é claro, você é inteligente, você sabe das armadilhas, você sabe das convenções, você vive e respira esse tipo de coisa, não é verdade? Não há nenhuma maneira de você perder esse jogo, não é mesmo? Você não é nenhum Dick ou Jenny da rua. Além de tudo, você estaria trazendo um novo nível à competição. Você iria... Oh, desculpe. Só um segundo. Eu acho que eu ouvi alguém chamar por mim. O quê? Você tem uma imaginação muito aguçada, cara. Sim, terminei de gravar o vídeo, quer ver?